Boa noite! Tudo bem? Enquanto isso, vamos às apresentações. Quem aqui já me conhecia? Dos que estão aqui, pessoalmente, vocês? Pelas redes sociais? Todo mundo? Todo mundo me conhecia pessoalmente pelas redes sociais? Qual é o meu nome? Ah, muito bem. Todo nome? Data de nascimento. Não sei nem o meu inteiro. Por que eu perguntei quem me conhecia? Não. Porque a gente sempre comete um equívoco, eu já fiz muito isso, faço algumas vezes ainda, que a gente diz, não, eu conheço o cara. Não, ninguém conhece ninguém. Quem conhece vocês é somente as mães de vocês. Nem as esposas de vocês ou os maridos de vocês conhecem vocês. Né? Esse é o primeiro estágio que a gente vai dar aqui. O porquê que eu estou falando isso, tá? Nosso objetivo principal aqui hoje é falar da carreira DJ, certo? Da profissão DJ. Carreira é uma coisa, profissão é outra. O porquê que eu digo isso? Porque a gente, quando a gente começa a trabalhar com isso, a primeira coisa que a gente quer é ficar famoso. Né? Segunda, ganhar dinheiro. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas a gente pode usar essa ordem. E é o que a gente menos ganha, é dinheiro. E a fama custa chegar. Tá? Tenham isso em mente. Eu sou DJ há 30 anos. Comecei a trabalhar como DJ no fim de século. Entrei no fim de século quando ele estava fazendo 4 ou 5 anos, se não me falha a memória. Que eu era bartender do fim de século. Como bartender do fim de século, naquela época, o Batata, que era o dono do fim de século, ele chegou, eu comecei sendo bartender, né? Ou atendente, vamos colocar a coisa como ela realmente é. Então eu era atendente, eu fazia reposição nos frigobares, no bar 1, que era o bar principal, assim, que descia a escada. Quem conhece o fim de século sabe que tinha uma escada. E dava de frente para um bar, que do bar dava de frente para a pista. Então era um corredor que fazia assim. Eu era o bartender daquele lugar ali. O Batata sabia que eu já fazia festinha onde eu morava. Para quem não sabe, eu sou de Alvorada. Pode ficar tranquilo, tá? Já saí de lá há muito tempo. Não vou roubar a carteira de ninguém. Então, eu sou de Alvorada. Na verdade, não sou de Alvorada. Eu nasci em Porto Alegre, mas morei 24 anos em Alvorada. Nesse tempo que eu morei em Alvorada, eu fiz muitos amigos. A minha adolescência, ela foi num bairro de Alvorada, que é Jardim Alvorada o nome. Nesse bairro, obviamente, tinham festinhas de 15 anos. Né? Como o pessoal era de uma classe não tão privilegiada, eles não tinham como contratar equipamentos de som. Então lá ia eu, fazendo aquilo que todo DJ com mais de 20 anos, 30 anos, fez e começou. Tocando com 2, 3 em 1. Muitos de vocês nem sabem o que é isso, mas pesquisem na internet que é interessante. O que é um 3 em 1? Tinha toca-disco, rádio e toca-fita. Por isso que era 3 em 1. E a gente colocava 4 caixas de som, 2 caixas de som de um lado, 2 caixas de som do outro, uma do ladinho da outra, e os 2 3 em 1, um do lado do outro. Naquela época só existia vinil e toca-fita. Então a gente passava o dia inteiro, ou a semana inteira, na semana do aniversário, quando a gente era chamado para fazer a festinha, eu e meu primo. E a gente passava o dia inteiro gravando, eu no caso, que era o vagabundo da família, gravando toca-fita, gravando a fitinha dos programas da Rádio Cidade, rezando para o cara não falar cidade no meio da música. É, tu ri, mas era violento o negócio. E aí, quando o cara falava, o cara fazia, puta, filha da puta. Aí o que tu tinha que fazer? Tu tinha que ir lá, editar a fita. Como é que a gente editava a fita? A gente puxava lá para fora, pegava a tesoura, cortava exatamente no ponto onde o cara tinha falado, cidade. E botava como é que é o nome? Durex. E tocava adiante. Aí sumia, claro, dava aquela falhadinha, né? Porque o Durex não tem nada gravado, nem tem como, e dava aquele... e seguia a música. Enfim, mas a gente queria muito ter a música na rádio, que só quem tinha eram os locutores das rádios, os DJs das rádios também. A minha primeira festa que eu toquei foi com 14 anos. Eu tenho um registro dessa festa, essa foto, que eu tô vestido com roupas emprestadas, porque eu também não tinha condições de comprar muita roupa.
E a partir disso, tinha lá, tá na foto, os vinis, 3 em 1, que a primeira festa que eu fiz foi com 3 em 1, então tinha que ser rápido aqui, mixar, virar a chavezinha, né, da troca do toca-disco pro toca-fita e fazer a mão ali e largar a música. Não tinha a mínima ideia do que era mixagem. E fazia a mão e tocava e largava. E os meus vinis iam dentro de uma caixa de papelão do Omo. Acreditem, o Omo já existe há muito tempo. Então, essa foi a minha primeira festa, que foi uma festa no Clube de Mães não me lembro o nome da escola, lá no Jardim Alvorada, com um toca-disco. Isso já soma-se, se for somado, há mais de 30 anos. Mas eu considero profissão a primeira vez que eu ganhei um cachê, que foi no fim de século. Isso foi há 30 anos atrás. Como eu fui parar de atendente a DJ? Batata chegou e disse para mim o seguinte, um dia lá, ele brigou com um dos DJs e era de sexta para sábado. Eu cheguei cedo porque, acreditem, eu já estava trabalhando no fim de século há 3 meses e fui promovido a gerente do dia. Isto é, eu era repositor, tá? Então, como eu tinha a chave do fim de século, eu chegava cedo e eu já estava lá trabalhando há uns 6 meses, enfim. Só que o que eu fazia? Como eu gostava do equipamento, e o primeiro equipamento profissional que eu tive condições de pôr à mão foi os BD200, que é 2 CCE, e um mixer CCE. Não era CCE, era um mixer, me esqueci o nome agora, era um São 800, que era um mixer de botão, assim, medonho, mas funcionava. Tinha que tocar aqui, e o mixer ficava assim como está aqui, ó, só que ele era aqui, os botões. Imaginem isso, tá? E 2 BD200, para quem não conhece, é um toca-disco que é praticamente um prato. Então tu faz assim, é isso aqui, ó. É exatamente esse peso aqui, o BD200. Imaginem isso numa casa noturna. Um prato de plástico, toca-disco de plástico, em cima de uma mesa, e assim a gente jogava. Que no caso tinha espuma, tinha um monte de coisas para não reverberar e não pular o vinil. Mas enfim, funcionava. E eu, como era o gerente do dia, eu chegava cedo, morava em Alvorada, passava por debaixo da roleta do ônibus, porque eu não tinha dinheiro da passagem. Minha mãe sequer sabia onde eu andava, mas eu já estava trabalhando no fim de século à noite. Fui falar para ela 3 meses depois. Porque o fim de século era conhecido como uma casa gay naquela época, há 30 anos atrás. Como é que eu vou falar para minha mãe que eu estou trabalhando numa casa gay? Existem muitas histórias sobre a minha vida ao longo disso, mas não é aqui agora que a gente vai comentar sobre isso. Automaticamente, como eu tinha contato, a chave da casa, sabia ligar os equipamentos, tinha vontade de aprender, comecei a mexer nos equipamentos sem saber o que eu estava fazendo. Ligava, sabia que era um toca-disco, sabia como botar o toca-disco, sabia ligar, sabia que aquilo ali era o mixer. Ah, então é aqui. Tá, mas como é que eu vou ouvir outra música? Preciso de um fone. Ah, tem uma entrada de fone aqui. Tá, mas não tem fone nenhum aqui. Como é que eu vou fazer? Enfim, ia sem fone mesmo. Então eu ligava todo o som da casa e começava a testar. Começava a fazer o meu trabalho mesmo dentro da casa, que era pregar a escada, porque ela era de madeira. Então eu tinha que reformar a escada todo final de semana. Toda segunda-feira eu tinha que arrumar a escada, porque era muita gente que passava dentro do fim de século. Imaginem um lugar que não tinha ar-condicionado e era num porão. E tinha alguns ventiladores só na casa espalhados. E se fumava, grande lembrança, e fumava muito naquela época. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Vou começar a mexer, que na época eu mexia, eu não operava o equipamento. E comecei a entender o que era, o que é isso aqui, ah, esse vinil é legal, ah, essas músicas eu gostava. Aí ligava o equipamento, deixava os discos tocando inteiros, porque o fim de século ele não tinha singles. Quem é DJ sabe o que é um single, né? É um vinil que vem com uma música e 4, 5 versões, enfim, dentro desse single. Naquela época o fim de século não tinha singles, então ele tinha vinis que eram coletâneas. Então tu tocava as músicas das coletâneas. A qualidade era horrível, mas era o que tinha.
E eu deixava o vinil tocando assim, eu comecei a aprender um monte de coisas e ouvir outras músicas. Porque vocês imaginem, eu saí de Alvorada, praticamente num bairro mais simples, que não era Porto Alegre, e tu pega aquilo ali e tu começa a ouvir umas coisas diferentes e aquilo ali foi me encantando e eu fui gostando e eu fui indo e fui me apaixonando por aquilo ali. Isso é muito legal e eu já estava ali há um mês ouvindo e mexendo no equipamento até que aconteceu a tal briga, que eu contei para vocês anteriormente. E era na sexta-feira. No sábado, a casa abriu, 11h30, meia-noite e nada do DJ chegar. E o Batata já apavorado, tinha lá um vinil rolando, nem me lembro o que era na época. E eu tava ali enlouquecido, já atendendo as pessoas no bar. O Batata chegou, Leandro, vem cá, porque era como eu era conhecido. Eu falo, querido, tu faz festinha, né? Tu toca na tua zona lá, na tua vila, assim, toco. Então hoje tu vai ser o DJ da casa. Aí eu disse, tá louco, cara, eu não conheço nada dos discos. Não, tu conhece, que eu sei que tu fica mexendo, tu fica ouvindo. Não, conheço alguma coisa, não, que tu não conheceu, que eu quero que tu toque, eu vou te alcançando. Beleza. Tu vai? Eu assim, vou, foda-se. Fui, desculpa pelos nomes, tá, Cristiano? Fui. Chegando lá, vamos lá então. Vamos fazer a coisa funcionar. Ele me deu, toca isso aqui, que essa aqui a galera gosta e vai abrir a pista. Eu, tá, beleza. Aí toquei. Não me lembro o que era, não me perguntem. E toquei, vou pra outra. E aí ele conseguiu um fone pra mim, porque eu não tinha fone, tinha um fone lá que ele trouxe, enfim, não sei de onde é que ele tirou. Olha, aí que tu ouve, ó, a outra que tu vai tocar. E eu, tá bom, larga no início. Disse, não, isso eu sei, né? Vou largar a música no meio. Aí larguei, pá, tipo, isso aqui é mentira, tá? Eu tô fazendo porque é o hábito do costume, né? Peguei, botei a mão e louco pra não pular a agulha, porque aquilo ali era muito sensível, tá? Aí tu pega que pula, tá, então, larguei. E fui. Uma tremedeira violenta. Resumo da ópera, toquei a noite inteira, lá depois de 1h30, 2 horas, depois ele me deixou sozinho, escolhi o que eu queria e ia tocando, porque eram as músicas que eu estava acostumado a ouvir, porque eu sabia o que funcionava na pista. Aí eu ouvia, como eu já conhecia os vinis, porque eu já fazia isso todo dia, eu ouvia uma música, não tá aqui, onde é que tá aquela porra daquela música? Não tinha computador para digitar nada, né? Botava, não é esse aqui, ia lá, e a música acabando. Não é esse aqui, puta que pariu, não é esse aqui, escolhi, tá, achava a música, tá aqui, graças a Deus. Mas errei muita música, procurando a certa. Resumo da ópera, a noite foi uma merda, bateção de panela, obviamente, porque eu não mixava, não sabia nada, absolutamente nada, de nada. Mas, por incrível que pareça, o Batata gostou daquilo que eu fiz. Não sei como, mas ele curtiu. Deve ter sido porque eu escolhi as músicas certas. Porque eu sabia o que eu tinha que tocar. Eu ouvia que isso aqui funciona porque eu sei que eles gritam com isso aqui. Vou tocar isso aqui. Não tinha a mínima ideia de... Não, vou segurar, né? Que essa aqui é boa demais, eu vou segurar. Que segurar? Eu quero que a galera bombe direto. E larguei a música e funcionou e o Batata adorou. E ele disse pra mim, quinta-feira tu vem mais cedo, essa semana tu tem a chave, vai treinar todos os dias, que quinta-feira vai ser tu o residente da casa, todas as quintas. Obviamente, eu ia pra lá todos os dias, literalmente todos os dias. Eu chegava às 2h, porque eu saía de casa ao meio-dia, é em Alvorada, né, gente? Chegava às 2h e saía às 10h para pegar o último ônibus para Alvorada, à meia-noite. Então eu treinava todos os dias, das 2h até às 10h. Eram 8 horas mexendo em todos os vinis, escutando todos os vinis, um por um, música por música, e treinando, sem saber o que eu estava fazendo. Depois de um tempo, da terceira quinta-feira, detalhe, eu continuava sendo o gerente da casa, tá? Do dia, o repositor. Depois de um tempo, eu peguei e começou a me incomodar a bateção de panela que eu fazia. Porque o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar fitas cassete para me ouvir, para saber onde é que eu estava errando. Eu tinha de quebrar, inclusive, que era medonho, eu não sei como é que a galera aguentava. Para quem é DJ sabe que tu ficar 20 segundos batendo panela é horrível. Imagina 1 minuto, que era o que eu ficava. Que eu tinha que acertar.
Enfim, treinei. Até que acertei. Ufa, acertei uma. Mas não foi assim uma, né? Foi uma só mesmo. Então, toda vez aquela uma que eu tinha acertado, eu treinava. E aquela uma era a minha música da noite. Essa aqui eu vou guardar para tocar 3 da manhã, né? Ia lá, que era a única que eu acertava, né, gente? Claro, acertava algumas de vez em quando, fazia uns cortes, aí aprendi a fazer corte, tipo, tá na batida, deu, tum, já foi. E assim foi. Quando eu aprendi a minha primeira mixagem, sozinho, aquilo, sem ninguém dizer pra mim 1, 2, 3, 4, sem ninguém dizer pra mim que, olha, conta aqui, conta, bate o pezinho, pá, 1, 2, 3, 4, né? Foi. E larguei. Esse foi o fim de século. Esse foi meu início. Depois de um tempo eu dei um time, por questões da vida, que não foi muito longo, e aí eu estava sem tocar, e eu recebi um convite, de novo, do Batata, porque ele queria fazer uma festa beneficente para a FEBEM, na época a FEBEM feminina, que era onde ele trabalhava durante o dia. Para arrecadar dinheiro, enfim, fundos para comprar presente para as gurias. E ele me convidou, tá? Só que só consegui um lance que vai sair na 0 hora. Eu, pô, quer fuder? Só que a 0 hora naquela época não dava a mínima importância para quem era DJ. Tipo, foda-se. E eu peguei, tá, vamos lá tirar foto. Na época eu era técnico de telecomunicações. Ainda sou, né? Que a profissão não sai do corpo. Ruim, mas sou técnico de telecomunicações. E aí, o Batata pegou e disse, vai lá, que as fotos vão ser lá no Ocidente, nananã. E eu, tá, vai ter foto. Ué, que estranho, achei que eu só citar o nome do cara. Vamos bater umas fotos. Aí chegando lá, enfim, bati as fotos. Fui eu, o Double, o Ednei. Double S todo mundo conhece, né? Tá, perfeito. Fui eu, o Double, o Ednei e o Eduardo Herrera. Eduardo Herrera poucos conhecem. Eduardo Herrera foi o precursor da música eletrônica no Rio Grande do Sul. Festa sendo uma quinta-feira, a minha surpresa foi ver uma página, nem era uma página, eram 2 páginas, 0 hora, centrais, com uma foto enorme nossa. Ali foi a primeira vez que saiu um DJ, ou 4 DJs, uma matéria, uma reportagem sobre DJs na 0 hora. Aquilo obviamente me deixou mega feliz, mas como eu era um guri, aquilo subiu pra minha cabeça. Automaticamente eu trabalhava durante o dia, já achei que eu estava bombando no bagulho. Tô estourado. Aí meu chefe chegou, Leandro, vamos fazer um curso mais aprimorado de telecomunicações. Na época, para vocês entenderem, a gente tinha um contrato nessa empresa com a 0 hora e toda a estrutura de rede telefônica da 0 hora fui eu que projetei, sem ter curso nenhum técnico. E aí ele queria que eu aprimorasse esse curso, porque eu tinha noção da coisa. E eu disse para ele, não vou fazer não, dá para outro aí. Mas por que tu não quer fazer? Porque eu não vou continuar na profissão, não vou continuar sendo técnico de telecomunicações. Mas o que tu vai fazer? Tá aqui, ó, ser DJ, ó, tô estourado. Tô bombado no bagulho, 0 hora, gente. Página central, não era policial, tá ligado? Então isso foi fantástico, negãozinho sendo alvorado na 0 hora, imagina, Deus o livre. E aí fui, aí ele, não, tu não quer mesmo? Você quer? Não quero. Aí fiquei mais uns 2, 3 meses trabalhando com ele, e aí acabei saindo. Mas eu vou falar da festa, que isso que importa. Chegou na festa, obviamente como eu não tocava mais, eu não tinha meus vinis, não tinha absolutamente nada, e os guris me emprestaram tudo, fone e os discos deles. Eu não conhecia nada. Como eu disse, o fim de século, ele tinha vinis de coletânea. Os guris tinham singles das músicas, que era do caralho. A fuder, versões diferentes, né? O troço vinha bombando. Só que tinha um detalhe importantíssimo. Tinham versões ruins. Eles disseram pra mim, pode usar os nossos vinis aí que não tem problema. Eu, beleza, vamos lá. Tem um outro detalhe também que eu vou contar pra vocês. Eu nunca tinha tocado, ou mexido, ou operado um MK2 na vida. Porque eu estava acostumado com o BD200. Meus botãozinhos, né? Ali eu já virava bem, já sabia o que era virar na batida, mas eu não estava acostumado com o pitch do MK2. Eu não estava acostumado com
o manuseio do vinil no MK2, que é totalmente diferente. Ele é mais duro, ele é mais firme, ele é mais tudo. E eu, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer agora? E os guri, vai. E eu, tá, vou, zar. Fui, louco. Pista bombando, entrei depois do Eduardo Herrera, imaginem que era o pica das galáxias da noite. Vou entrar depois do cara, velho, agora fudeu, né? E fui, respirei, a mão tremendo, e pá. Frio na barriga, zar, botei o fone virado, torto. Aí eu disse pra ele, o que eu vou tocar? Ele, te fode. Tá, beleza. Então vamos me foder, então. E fui lá e peguei, separei os vinis. Vou tocar isso aqui eu me lembro, isso aqui eu não ouvi que ele tocou. E fui. Resumo da ópera, eu toquei, era para ter tocado 30, 40 minutos, acabei tocando 1h30. Porque a galera tava curtindo o que eu tava fazendo. Só que eu toquei um monte de versão errada, bati panela adoidado, porque eu não estava acostumado com toca-disco. Final da noite, sentei na escada do Ocidente. Tá, que merda, que noite. Puta que pariu. O que eu fui fazer? Por que eu aceitei esse negócio? Ah, agora azar, já foi. Aí levantei e fui lá. Quando eu chego aqui, para minha surpresa, o dono da casa, o Fiapo, chegou e disse assim, baita som, hein? Muito bom, Leandro. Muito bom, Leandro. Muito bom mesmo. Nem era Leandro, era Leandrinho que eles me chamavam, porque eu era seco, gente. Já fui magro, acreditem. Já fui magro. Já era mais seco que tu. Era bem mais magro. E tinha cabelo também, igual o teu, assim. Uma vez alisei ele, tive que raspar, foi feio o negócio. E aí, fui, e ele me parabenizou, Pacheco me parabenizou, meus ídolos eram Pacheco, Eduardo Herrera, Paulinho, Galdense. Cara, baita som, foi legal. E falou, eu não, tem coisa errada aí, estão de pegadinha, cara. O Eduardo saiu de férias na outra semana e me colocou no lugar dele como residente do Ocidente. Que para aquela época era algo surreal, assim. Que era a casa monstro de Porto Alegre, ainda é. Que a casa tem mais de 30 anos. Que foi aonde eu disse para o outro emprego, cara, eu vou ter que trabalhar lá, porque agora eu estou estourado. Estou bombando no negócio. Então, tu vê, não vou poder ficar. Ele disse, não, mas só um pouquinho, tu tem um futuro, tu é um bom técnico, assim, eu sim, mas eu não sou, não quero viver disso. Isso não é pra mim. E fui, louco, ser residente por 1 mês do Ocidente. Quando o cara é guri, o cara não pensa que o cara vai fazer amanhã, depois de amanhã, tá? E depois de 1 mês eu vou fazer o quê da minha vida, gente? Né? Hoje em dia tu já pensa amanhã, o que eu vou fazer? Né? Para botar comida em casa. Azar, guri. Não tinha preocupação nenhuma, tô estourado, saí na 0 hora. E fui ser residente do Ocidente durante esse 1 mês. A coisa deu certo. O Eduardo voltou. E eu achei, agora eu não vou mais tocar no Ocidente. Só que nesse meio tempo, estava abrindo uma casa. Na verdade, ia abrir uma casa chamada La Camorra, onde o dono do La Camorra era o mesmo dono do Rose Place. E o Pacheco tocava no Rose Place. Antes ele era residente do Porto de Elis, que é uma casa que não existe mais. E ele era residente aí ele foi para ser residente do Rose Place. Só que o Pacheco não gostava de tocar o que ele tocava no Rose Place. Porque tinha umas festas chamadas Festas da Bia, que tinha que tocar música lenta, meia-noite. A cada 1 hora tocava música lenta. Eu vim de uma geração de festa de garagem, de bailinho, que tocava 1 hora de música lenta, né? No meio da festa, assim. Normalmente domingo, era uma loucura. Dançava aqui, gurizada. Bem feliz, hein? Bem afastado, vamos respeitar as gurias. E como eu gostava, e eu vinha dessa geração de festas, aí o Pacheco pegou, tu não quer trabalhar comigo lá, agora que o Eduardo voltou? Sim, posso ir. Aí o Fiapo disse pra mim, tu vai largar aqui, cara, tô te dando a oportunidade de tocar na casa mais top de Porto Alegre, só música eletrônica, é o que tu gosta, assim, cara, tá me oferecendo uma residência lá, que eu não sou residente.
Aqui eu toco nos furos do Eduardo, ou quando tu me chama, enfim. E acabei indo pro Rose Place, como residente. Lá eu era residente às sextas-feiras. Todas as sextas-feiras eu tocava no Rose Place. Até abriu o La Camorra. Quando abriu o La Camorra, o Pacheco foi pro La Camorra e eu fiquei no Rose. Passado um tempo, as coisas fluindo, tô estourado. Já sou residente de uma casa noturna. Tô bombando. Tô fazendo tudo certo, até que subiu para a cabeça de novo. Né? Sobe para a cabeça. Aí, já estava namorando, com 24 anos, um dia eu chego no Rose. Nesse meio tempo houve uma briga, porque o gerente do La Camorra queria que eu fosse tocar no La Camorra. Porque o Pacheco não estava se acertando, porque ele não gostava de tocar aqueles estilos que tinha que tocar, porque a festa da Bia também acontecia no La Camorra, porque ele achou que ele fosse pro La Camorra e não ia mais ter que tocar as músicas da festa da Bia, só que a festa da Bia acabou indo pro La Camorra. Aí queriam que eu fosse pro La Camorra ser residente, os gerentes brigaram, e aí eles perguntaram pra mim, o que tu quer fazer? Não, eu quero ficar aqui, porque aqui eu tô bem, tô gigante, aqui eu mando. Resumo da obra, pra vocês entenderem assim, por que subiu pela segunda vez, a casa abria às 11, não, mentira, tinha janta naquela época. A casa abria às 8, com janta. Automaticamente, eu, grandão, chegava meia-noite. Tô estourado, sou residente. Né? Chegava meia-noite. Um dia eu cheguei lá à meia-noite, e já tá o Paulinho tocando, assim, o que tá fazendo aí, Paulinho? Paulinho é aquele lá do fim de século que eu comentei com vocês. O que tá fazendo aí, Paulinho? Ele olhou pra mim assim, não te falaram? Eu o quê? Fala lá com o Vlad lá, então. Eu tá. E aí, Vlad? O Paulinho tá fazendo aí, vai dividir a noite comigo. Aí o Vlad me chamou, que era o gerente da casa. Tu vê, Leandro? Chega aí todo dia agora, toda semana, tu chega meia-noite. Casa abre às 8. E tu não dá uma satisfação? Não, mas o garçom ali toca pra mim enquanto eu não chego. Já tá escolhido. Aí eu recém tinha casado a primeira vez. Morando de aluguel, o que eu vou fazer da vida? Aí eu peguei, saí, fui em outras casas. Na época, eu tinha sido convidado para tocar. Recém estava inaugurando a Berlim, o dono da casa chegou e disse, tu vai tocar lá, vou pagar o dobro que tu ganha aqui. Não, tô bem aqui, vou ficar aqui no Rose Place, sou grandão. Enfim, e aí eu não fui. E aí, quando eu saí do Rose, fui bater na porta dos caras, e aí, tô aí, agora eu tô, né, tô livre. Não, agora já tenho o cara aí, não precisa... E tentei umas 2, 3, 4 casas e não fluiu. Nesse meio tempo, a minha atual esposa chegou e disse, agora é hora de parar, aproveita. Né? Para de tocar, fica em casa, vai arrumar um serviço de dia, um serviço que te dê dinheiro, vai assinar a carteira, aí tu arruma um fixo, não te esquece, tem que pagar aluguel todo mês, e pá, isso aí não é certo. Eu, tá, beleza, vamos embora então. Voltei à minha antiga profissão, que era técnico de telecomunicações. Para vocês terem uma ideia, só que eu não achava emprego de telecomunicações porque eu não tinha curso, eu não tinha segundo grau completo, nem o primeiro. Tinha quinta série? Não, tinha quinta série. Nem o primeiro. E esses cursos técnicos têm que ter certificado de curso técnico. E eu não consegui emprego em lugar nenhum. O que eu vou fazer da minha vida, gente? Vou fazer qualquer coisa que me aparecer. Fui ser segurança da Ruder. Fiz curso de tiro, fiz curso de defesa pessoal, fui ser segurança da Ruder. Só que o segurança da Ruder, quando ele começa, eles botam no lugar mais punk da face da terra. Eu comecei de segurança da Ruder bem nessa época, assim, no inverno. Quando eu ganhei o posto, depois do curso de um mês, enfim, quando eu ganhei o posto, o cara disse pra mim assim, tu vai trabalhar no Iguatemi. Eu, beleza, Iguatemi, tô gigante. Iguatemi, né, velho? Tô grandão no Iguatemi. Cheguei no Iguatemi, tudo bem? Como é que tá o senhor? Leandro, eu todo bonitinho, né? Só com um frio, eu fui só com blazerzinho aquele, né? Bonito, tô aqui parado. Tô a vigilância na rua, das 10 às 10. Eu não tenho problema.
vou lá pra rua. E fui com o blazerzinho. Quando eu saí na rua, veio aquele vento gelado assim no corpo. Eu já tava frio, né? Quando eu cheguei lá, mas eu pensei, vou ficar dentro do Iguatemi, né, cara? Veio aquele vento gelado e eu só com o blazerzinho. Fechei o blazerzinho aqui. Aí passou o supervisor por mim e disse assim, olha só, a gente tá bem acostumado, então tu faz assim, se tiver muito frio, se tu sentir muito frio, pega umas caixas de papelão, te encosta naquele canto ali, só não dorme. Só não pode dormir. Porque naquela época, eles roubavam o Iguatemi. Não sei se ainda hoje ainda roubam, mas naquela época eles roubavam, eles invadiam, enfim, faziam um bolo a galera da Vila da Volta. E eu ali, né? Obviamente eu dormi. Foda-se. Resumo, fiquei uma semana trabalhando nessa vibe aí do Iguatemi. Bem bom. Até que os caras me tiraram de lá e me botaram num banco. Trabalhar de residente de segurança num banco. E o banco era do lado da minha casa, então agora eu tô grandão. Nisso chega a minha mulher, olha, estão precisando de um técnico de telecomunicações em tal lugar, o salário é tanto. Eu assim, então, vou nessa, então, vou ver, né? E Ruder não é a minha praia. Imagina eu dando tiro em alguém, né? Apesar de vir da Alvorada, né? Não tinha essa experiência, entendeu? De dar tiro em ninguém. Saí, fui lá, falei com o cara, aí eu disse, mas eu não tenho curso técnico, cara. Tá, trabalhou aonde? O cara perguntou pra mim, eu disse, trabalhei no Zero Hora. O que tu fez no Zero Hora? Eu fiz todo o prédio do Zero Hora, toda a parte de fiação do Zero Hora, foi eu que fiz ali, de telecomunicações. Né? Tá, contratado na hora. Porque eu tinha experiência de trabalhar com o que ele queria. Fui, trabalhei, só que era para instalar sistemas telefônicos. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, o que isso tem a ver com DJ, né? Tem porra nenhuma, ele ia falar de inovação, de novo mercado. Só que vocês têm que entender de onde vem. Cada um tem que ter a sua história. Que cada um aqui tem a sua história. Cada um tem o seu sofrimento, tem de onde veio, cada um sabe o que é importante para si, cada um tem os seus problemas, que são importantes para si, não são maiores do que o meu não é maior do que vocês. Estou contando para vocês entenderem toda a trajetória do Leandro. Cada um tem uma realidade diferente. De repente, o Leandro estava trabalhando nessa empresa, subindo em poste. Esses fios que vocês veem na rua assim, eu puxava, enrolava. Esses caras que vocês veem puxando fio de poste, eu também fiz muito isso. Saí dessa história, porque minha mulher olhou na Zero Hora, de novo minha mulher, olha que santa salvadora. E olhando na Zero Hora, disse, estão precisando de técnico de telecomunicações na RBS. E eu estava de brincadeira. Mas a RBS só entra quem tem segundo grau, né? Não entra ninguém sem ter segundo grau, nem o cara que entrega jornal pode ter primeiro grau. Fui lá e entreguei jornal. Entreguei jornal não foi entregar jornal. Fui lá fazer a vaga para teste de telecomunicações e tinha eu mais um outro parado assim. Deu olhando. Aí nisso passa o Brumati, que era o chefe da telecomunicações, que era um cara que eu conhecia porque eu tinha montado o prédio. Não se esqueçam disso. Ô, Leandro, você aqui, ele era italiano? Você aqui, sim, vem aí, seu Brumati, vê essa vaga aí que tá sobrando na RBS. Tá, mas já tem um rapaz aqui que é formado em telecomunicações. Eu, seu Brumati, beleza. E eu já pensando no contrato, esse cara aí, então, já foi. E eu aqui, na minha, frio, tranquilo, conversei com o cara. Resumo da obra, o cara é meu irmão até hoje, parceiro, brother pra caralho. É padrinho de uma das minhas filhas, inclusive. E, resumo, entrou os dois na RBS. Eu, porque eu tinha experiência com o prédio, conhecia a estrutura do prédio, e ele, porque ele era técnico. Só que ele não conhecia nada de telecomunicações. A parte dele de telecomunicações era outra. Ensinei ele a trabalhar com telecomunicações. Nesse meio tempo eu me separei. De novo. De novo não, da minha primeira mulher. Nesse primeiro tempo eu me separei. E agora é a hora. Agora eu vou de novo. Comecei a frequentar a noite de novo. Onde é que eu vou? Vou no Rose Place, que era onde eu tinha, conhecia os caras, não pagava para entrar, aquela coisa toda. E aí, tava na época Paulinho Saboia tocando. Pra quem não conhece Paulinho Saboia, ele era residente do Cord durante muitos anos. E eu fui no Rose Place, ele toca aí um pouquinho, eu tocava. Gostava já sabia virar na batida.
Mixava até música lenta naquela época. E aí fui, mas só que não entrei, assim. Aí, vamos lá Camorra, então. Lá no escorar no Pacheco. Tá, e aí, negão, e aí, vou tocar aí que eu vou embora. Mas festas da Bia vai ser tu que vai fazer, eu não vou fazer, não gosto, não sei o que. Tá, faço. Ganhava ali uma mixaria, nem me lembro quanto. E foi. Tô estourado. Já tem um dia que eu tô tocando no La Camorra, que era uma casa top de Porto Alegre. La Camorra, pra época, vocês têm noção, era a Provocatura hoje. E tava estourado, só que era de uma galera mais velha. Tocando no La Camorra, beleza. Aí, subiu pela terceira vez pra cabeça. 24 anos. Vou chegar a hora que eu quero. Azar. Vou tocar o que eu quero. Azar. Tô tocando um dia, cheguei um dia pra tocar, o cara disse, não, hoje vai tocar o... Na época era o DJ Sueco. E tava lá, antes de começar a noite, disse, e aí, não, o Sueco que vai tocar hoje. Disse, aí tu vai lá pra chapelaria. Oi? Sim, chapelaria. Tá, beleza. Trabalhei na chapelaria 5 meses. Até o dia que eu estava na chapelaria trabalhando, a minha atual namorada, que se tornou depois esposa, disse pra mim que estava grávida, e eu na chapelaria. Daí eu pensei, eu não posso ficar aqui na chapelaria a vida toda. Por que eu continuei na chapelaria? Porque eu tinha esperança de que um dia eu ia tocar de novo, voltar a ser residente, porque eu estava fazendo tudo certinho, chegava no horário, só que o sueco naquela época estava estourado demais, não tinha como tirar o sueco. E eu, tá, o que eu vou fazer? Vou montar evento. Eu quero continuar estando no meio. Fui montar evento. Só que não foi assim, tá, vai montar evento. Eu peguei um dia, eu trabalhava, estava correndo atrás, enfim. Aí um cara me ligou, o nome dele é Alexandre Rusbos. Tu é o Leandro? Sim. Telefone fixo, tá, gente? Celular custei a ter. Sim, disseram que tá precisando trabalhar, não sei o quê, e quer tocar, não sei o quê. Sim. Tá, chega aí então, só vem de terno. Eu, tá, beleza? Eu, puta, eu tenho só um terno. Gente, era um terno de linho, bege, sobrando, a full, porque eu era magrinho, então não tinha noção de, né, de nada de moda. Tinha uma camisa florida e uma gravata azul, se não me falha a memória. Lindo, espetáculo da natureza. Pena não ter foto, nenhum registro desse momento. E cheguei lá com aquele traje, né, pronto. O que eu tenho que fazer? Ele disse, não, me ajuda a montar aqui. Eu, tá, beleza. O que tem que montar? Não, botar essas duas pedestal de caixa aqui, botar a iluminação ali, mas tu me ajuda. Não, eu te ajudo. Bora. Quando eu olhei assim, tô só eu puxando o cabo, colocando as caixas, e ele voltou 3 horas depois, já quase na hora de começar a festa. Imagina o estado que eu tava montando as caixas, porque era verão, gente. Eu nunca dou pé quente, né? Porque era verão. E eu de terno, suadinho, né? Tentando não sujar o terno, tirei o blazer, enfim. Montei todo o evento, toquei durante a noite no evento. Aí vamos desmontar. Ele chegou, tá? Na hora de desmontar eu volto aí. Eu, tá, beleza. O que vocês acham que aconteceu? Voltou sozinho. Eu trabalhei com ele 6 meses. Só que nesses 6 meses eu conheci bastante gente, muita gente. Dentre elas, um cara que era um dos donos da Zap na época. E essa Zap, ela trabalhava com eventos classe AA, com os jovens da classe AA da época. E eu não tinha a mínima noção do que eram os jovens da classe A, que é um público totalmente diferente. Na época já era. Trabalhei na Zap, fiz o que tinha que fazer, corri atrás. Aí um dia a Zap chegou e disse, ó, vamos fechar. Só que eu já tocava mais do que montava, mas montava ainda os eventos da Zap. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava na Zap eu montei evento pro Pique, Schmitz, que todos devem conhecer, pro Pimpo, Contursi, que é de eventos, pro Elinho Japa e pro Maurício Fofão.
Eu montava evento para eles. Muitos eventos. Resumo de tudo isso, conheci Marcos Beiloni, que era dono da Get Audio. Ainda é dono da Get Audio. E ele tinha os equipamentos dele dentro do Café do Prado. Ali nasceu o Lê Araújo. Quando eu chegava no Café do Prado, o equipamento era atrás de uma cortina, virado para a parede. Equipamento kit do DJ. E era um Denon duplo. É tipo uma controladora, só que era para CD. Então era dupla, era tudo junto, e tu tocava e tinha um outro controlezinho assim que tu tocava ali. O que aconteceu, tá? Nesse meio tempo, por isso que eu digo sempre, que eu falo sempre assim, ó, cada um de vocês aqui, tá? Nunca desmereçam ninguém, nem segurança, nem a tia do banheiro, nem ninguém, porque são eles que vão ajudar vocês. É o DJ, é o técnico, são todos eles que vão ajudar vocês no futuro. Por quê que eu digo isso? E outra, e nunca briguem com nenhum DJ colega também. Eu devo muito para muitos desses caras. Pimpo, Elinho, Fofão, Pique. O Pique, quando parou de trabalhar com eventos, o Pique montava eventos, gente. Eu montei eventos com ele, junto com ele. Ele contou essa história até um tempo atrás. Eu montava eventos junto com ele. E ele parou de montar eventos e disse assim, todos os meus clientes vão ser teus. Eu, tá de brincadeira? Não vou mais tocar em evento, vai ser tudo para ti. E aí comecei a tocar nos eventos que o Pique não queria mais tocar. Automaticamente, comecei a ter uma carta de clientes. E o Pimpo, como eu não tinha dinheiro para comprar muito CD, eu não tinha dinheiro para fazer nada, na época a gente gravava CD com gravadora de CD. Tinha gravadora de CD. Então tu tinha que ouvir toda a música para gravar o CD. Toda a música. Como se fosse passar por uma fita só que... Passar por uma fita só que era para CD. Então aquilo era a revolução da época. Nessa época o Pimpo chegou, pegou o case dele inteiro, pode copiar. Todo o case. Quem é DJ sabe, principalmente quem produz música eletrônica, o quão difícil é um cara pegar e dar a sua música para outro. Quem produz, né? Hoje. Naquela época era pior ainda, porque não existia produtores em Porto Alegre, muitos, na verdade, existia 1, 2. E os caras, quando compravam as músicas, principalmente o Pimpo, que tinha condições, viajava, ele comprava os CDs de fora, e ele me cedeu os CDs dele, todo o case dele. Aquilo pra mim eu nunca mais esqueci. E nunca mais vou esquecer. Que nem como o Pique passou todos os clientes dele. Eu já tinha as músicas, eu já tinha os clientes, e agora? Faltava um nome.